Olá, meus queridos alunos do nono ano. Gente, vamos aqui novamente para uma correção, tá? Correção da semana 2 das atividades de história. E eu vou iniciar aqui, antes de ir para a atividade, com essa imagem, tá? Esta imagem que resume muito bem o que nós vamos falar. Talvez seja a imagem que mais vai dar consciência para a gente sobre a crise de 29, né, a grande crise do capitalismo, ou a Quinta-feira Negra. Aqui atrás nós temos um pôster, né, um outdoor, colocando aqui uma família tradicional americana no carro, indo viajar, falando aqui na frase que era o jeito americano, né, o jeito que eles gostam de ser, o jeito que o americano gosta, enfim. Tem até um cachorrinho aqui, ó. Mas a realidade naquele momento é outra. Então aqui nós temos uma fila de pessoas, né, com cestas, baldes, para pegar sopa, comida, alimento, tá? São pessoas na linha da pobreza por conta da crise de 29. Provavelmente pessoas que perderam seus empregos, tá? Então eu vou dar um breve relato do que foi a crise de 29 para a gente antes ir, depois ir para a atividade. Então prestem bastante atenção. Nós tivemos uma guerra em 1914 que durou até 1918. Mas em 1917, né, estava no auge das trincheiras. Os Estados Unidos e Canadá entram na guerra, tá? A Itália vira de lado, a Rússia sai da guerra por conta da Revolução. Mas é neste período, um ano depois, 1918, que os americanos ajudam e protagonizam, né, a primeira grande vitória na Primeira Guerra Mundial. Isso faz com que os Estados Unidos saiam de uma economia emergente, queria alcançar o topo, é claro, mas saia de uma vez para uma grande potência mundial. Isso se dá pelo fato da França e Inglaterra serem as potências mundiais da época, mas no período que sucede a Primeira Guerra Mundial, estes dois países, França e Inglaterra, estão aterrorizados, né, terrivelmente devastados. Campos queimados, cidades destruídas, empresas sem condições de retornar aos trabalhos, ou seja, economia, tudo, governo está devastado. Qual é o papel dos Estados Unidos? Fornecer ajuda, fornecer apoio. E é neste período de 1918 até 1926, porque aí o bicho começa a ficar feio. 1927, que os Estados Unidos vai criar isso que eu mostrei para vocês aqui na imagem, né, o jeito americano de viver. A produção americana vai dobrar, triplicar, em favor do consumo europeu, né, os países que mais consumiam dos Estados Unidos, sendo eles França e Inglaterra. Isso é claro que vai durar pouco, tá? Em 1916, os Estados Unidos começam a sentir, ou seja, com uma produção enorme, e quando eu digo produção, é tudo, desde eletrodoméstico a automóveis, né? Desde mão de obra a linha de esteiras empresariais. Então, quando eu digo produção, é tudo, gente. E a partir de 1926, os Estados Unidos começam a sofrer os baques da falta de consumo dos europeus. Os europeus vão parar de comprar. E é isso que vai desencadear a crise de 29, com vários bancos falindo, as ações caindo, aterrorizante, pessoas perdendo o emprego, né, na rua. A pobreza vai chegar num fator alarmante nos Estados Unidos. De 1929 até 1933, os Estados Unidos vão viver momentos de tensões. Tá? Com base nisso, nós vamos fazer a correção das atividades. Reparem comigo, vou dar aqui um pequeno zoom para a gente descer lá nas atividades. Então, vejam aí, vocês têm um trecho de um artigo, é um texto de apoio para vocês fazerem a atividade com base naquilo que eu falei também. Vamos lá. Na atividade 1, letra A. De que maneira os Estados Unidos se beneficiaram com a Primeira Guerra Mundial? Pois é, gente. Os países, principalmente França e Inglaterra, saíram da Primeira Guerra Mundial destruídos.
E os Estados Unidos agora, como potência mundial, né, vão começar a produzir e vão ser a base econômica do mundo. Por isso, eles vão se beneficiar da Primeira Guerra Mundial. Enquanto os europeus estão destruídos, os Estados Unidos aqui na América não. Ok? Letra B. Observando a tabela crescimento industrial dos Estados Unidos da América, em que ano os Estados Unidos dobraram o investimento estrangeiro? O aumento do investimento coincide com qual momento histórico vivido? Gente, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Quando que os Estados Unidos dobraram o investimento estrangeiro? Ó, 1919 já dobra, né? 1924 é a única análise. Então, em 1919, eles começam a dobrar, um ano depois do final da Primeira Guerra Mundial. Então, antes, os investimentos eram de 3,5, vai dobrar em 1919 para 7, tá? E é aí que nós vamos ter o aumento colossal da produção, né, dos Estados Unidos como potência mundial. Vamos lá. Observe a imagem a seguir na atividade 2 e responda a questão. Wall Street Crash, né? A queda da bolsa de Wall Street. Gente, vamos lá. A manchete do jornal da imagem 1 está noticiando o acidente em Wall Street. E mais abaixo, podemos ver o título da reportagem que diz Quinta-feira Negra na América. Pesquisa no livro didático ou na internet relacione o acontecimento do dia 29 de outubro de 1929 nos Estados Unidos, a manchete do jornal. Por que quinta-feira? Por que um dia? Por que o 29 de outubro? Foi o último, né? Foi o limite. É fato que a Bolsa de Valores ela serve para medir, né, o mercado. As ações elas estão todas nas medições das bolsas de valores. E do dia 29 de outubro foi o momento em que a maioria, para vocês terem noção, 85 bancos quebraram neste momento. Foi no dia 29 de agosto em que a maioria das ações vão cair em um nível alarmante. Tá? Por isso ela ficou conhecida como a Quinta-feira Negra. Mas o que acontece se as ações caírem? O produto perde o seu valor, né? Aí as empresas param e tudo isso vai gerar reflexo na sociedade, que vai perder emprego, aí as famílias vão ter que sair de onde elas vivem porque não tem condições de pagar a moradia adequada. Gente, tudo isso desencadeou por conta da Quinta-feira Negra, né? A crise, a queda da Bolsa de Valores, no dia 29 de outubro de 1929. Por isso, esse dia está relacionado à manchete. B. Por qual motivo os Estados Unidos entraram na crise de 29? Produção. Os Estados Unidos produziam muito com o intuito de vender, de exportar esses produtos para a Europa, que estava precisando realmente. Mas os europeus, a partir de 1926, eles não tiveram mais condições de manter a linha. Se vocês prestarem atenção aqui na tabela, vocês vão ver aqui, ó, investimentos estrangeiros nos Estados Unidos. Nós temos muito investimento até 1914, depois ele vai cair, tá? Ele vai cair e é por conta dessa queda que os americanos vão entrar na crise de 29, porque aí depois eles vão ter muitos produtos sem ninguém para comprá-los, não sem ter exportação para eles, ok? C. De que maneira essa crise afetaria o restante do mundo? Os Estados Unidos se transformando na grande potência mundial, né? O dólar sendo a base monetária do mundo inteiro, né? E o mundo vai depender das ações cotadas pelo dólar nos Estados Unidos. E isso vai afetar todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos neste período, pois os Estados Unidos não produzem toda a matéria-prima, tá? Existe também importação, ou seja, ele precisa comprar matéria-prima de outros países. Com a crise, os Estados Unidos também deixam de comprar, né? Já que não tem para quem vender, ele vai deixar de comprar. E isso vai afetar o restante do mundo, principalmente os grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, ok? E isso nos leva à atividade um pouco mais adiante que vai falar do Brasil. Firmeza? Vamos lá.
3. Observe a imagem a seguir e analise-a. Vamos lá, na imagem nós vamos observar, e o que observamos? Ali nós vemos uma família, né, gente? Uma família sem uma casa digna, né? Com uma moradia improvisada, tá? E dá a entender, ali nós temos a mala aqui no chão, dá a entender pela forma que a imagem está sendo representada, que é uma família americana que sofreu com os reflexos da crise, a crise de 29. Por qual motivo essas pessoas estão vivendo sob essas condições? Eu acabei de dizer, né? Pelo fato da crise de 29 ter tirado da maioria da população americana. Então, provavelmente, essa família vive assim por conta dos reflexos gerados pela grande crise do capitalismo em 1929. C. Observando a imagem e levando em consideração suas pesquisas, quais as consequências da crise para os Estados Unidos? Vamos lá. Vamos lá de novo na imagem e vamos falar das consequências. Vamos lá. Uma empresa produz X de carros. E esses carros já são produzidos em grandes escalas para serem exportados. Ou seja, já está combinado, né, a exportação. Essa empresa, ela precisa de 2.000 pessoas para produzir essa quantidade de carros, que lembrando que já está vendida para exportação. Chega um momento em que essa venda não é mais casada, ou seja, a produção de carro ela precisa diminuir. O que vai acontecer? Vai ter que diminuir a mão de obra também. Não vai necessitar dessas 2.000 pessoas para produzir essa quantidade de carros. Essas pessoas vão perder os seus empregos, consequentemente, vão perder os seus salários. E assim, não vão ter condições de se manter, né? Manter uma vida digna para a família. E, observando a imagem, provavelmente foi o que aconteceu com esta família. Ok? Esses são os principais reflexos que aconteceu nos Estados Unidos em virtude da crise de 29. Vamos lá. D. É isso mesmo. D. Se você não estivesse estudando a crise de 29 nos Estados Unidos, você conseguiria afirmar que essa foto foi tirada nos Estados Unidos? Não, né, gente? Não, ué. Essa foto nós não conseguiríamos jamais imaginar, porque qual é o pensamento que nós temos dos americanos? Né? O que aqui no Brasil nós temos de pensamento dos americanos? De que os Estados Unidos é um país rico, né, que não existe pobreza, né? É isso que nós vemos nos filmes, na televisão, né? Então, quando a gente olha a imagem, a gente jamais poderia imaginar que é uma imagem americana, caso nós não estivéssemos estudando a crise de 29, né? 4. Atividade número 4. E foi o que eu disse, né? A crise de 29 teve reflexo no mundo todo e o Brasil não foi diferente. Gente, no Brasil mandaram queimar. Getúlio Vargas manda queimar 80 milhões de sacas de café para ver se o produto aumenta, porque quanto menos produto, né, melhor a sua cotação em preço. Tá? Isso ajudou, sim, o Brasil em duas formas. Primeiro, ajudou o Brasil a não entrar de cabeça na crise, nós vamos sofrer sim, mas ajudou também o Brasil a começar o seu processo de industrialização. Até no começo ali dos anos 30, o Brasil era um país totalmente agrário, né, dependendo aí dos fazendeiros. E a partir dos anos 30, nós vamos nos tornar um país num processo de industrialização no governo de Getúlio Vargas, tá? Mas vamos lá, vamos analisar e vamos falar um pouco disso. A que crise o artigo faz referência? Poxa, claro. A crise de 29, né? Da década de 20, mas a crise de 29 que nós estamos fazendo referência, né? Como reflexo aqui no Brasil. B. De que forma essa crise atingiu o Brasil? O Brasil, na época, segundo o artigo, na época o Brasil era o maior exportador, ou seja, vendia, né, o maior vendedor, exportador de café do mundo, inclusive dos Estados Unidos, grande parceiro comercial do Brasil, né? E de que forma que atingiu?
Claro que numa crise os Estados Unidos não iriam comprar a mesma quantidade, ou seja, nós estaríamos deixando o nosso produto aqui abarrotado nos galpões. E tá aí um dos motivos para que Getúlio Vargas pedisse para queimar uma quantidade dessa de café, né, estocado. O que você observa na imagem? Vamos lá na imagem. Nós temos um forno, e as pessoas jogando ali com pá o café, né, para ser queimado. É isso que nós observamos na imagem. De que maneira o artigo se relaciona com a imagem? Da maneira que o Brasil estava prestes a entrar numa crise, a crise do café, né? Nós tivemos uma crise do café, sim, só que lá em 1916, mas a crise da exportação do café. Mas neste caso, o governo brasileiro mandou que queimassem 80 milhões de sacas para que o Brasil aumentasse então o preço do produto, já que nós tínhamos pouco produto em estoque. Isso ajudou o Brasil a começar o seu processo de industrialização, tá bom? Então é dessa maneira que nós vamos analisar e relacionar o artigo A Queima do Café com a crise de 29. Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham corrigido acima de tudo. Fica um pouco longo? Fica, mas é importantíssimo que vocês saibam, principalmente vocês que estão no 9º ano, que vão passar por um processo de transição neste ano atípico. Fiquem todos bem, até a próxima.